Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já era tarde, quase meia-noite. Eu já estava deitada na cama quando minha cunhada ligou para dar aquela notícia. Tânia, desculpa eu te ligar nessa hora, mas é que você precisa saber. O Sérgio bateu a moto. Bateu? Mas como foi isso? Como é que ele tá? Ele tá bem? Tá bem sim, quer dizer, se machucou um pouco, né? Mas tá bem, não foi nada assim também tão grave. Imagine como eu fiquei. Mesmo sabendo que ele estava razoavelmente bem, quase tive um troço. Imagine, eu quase dormindo já, quase meia-noite. De repente aquele telefonema e a notícia. O fato é que ele tinha comprado aquela bendita moto. E desde então que eu vivia com o coração na mão. Tinha tanto medo que ele se envolvesse em algum acidente. Sabe, eu nunca gostei de moto. Não quero demonizar o instrumento, o veículo, mas eu nunca gostei, sempre tive medo. A gente sempre ouve tanta notícia ruim envolvendo motoqueiro. Parece que todo dia tem no mínimo 1 ou 2 ou 3 acidentes aí envolvendo moto. E o pior é que, em boa parte, é fatal. Quando ele apareceu com aquela moto em casa, eu cheguei a pedir: Sérgio, pelo amor de Deus, venda essa moto, compra um carro. Mesmo que seja um carro, não sei se é novo, mas moto não. Eu não quero saber de você andando de moto por aí. É muito perigoso. Que é isso, amor? Claro que não. Tem perigo nenhum. Quem anda direitinho não corre tanto risco. Eu não tô com bala na agulha para comprar carro, né? Você sabe disso. E de mais a mais, moto é bem mais econômica. Você que sabe. Só que eu não vou sair com você de moto por aí, viu? Você sabe que eu morro de medo. Não ando nem na garupa, por nada desse mundo. E de fato, eu morria de medo. E desde que ele comprou aquela bendita moto, não montei na garupa nenhuma vez. Coitado, chegou a comprar outro capacete. Mas eu falei que ele tinha jogado dinheiro fora. Porque realmente, de moto, eu não andaria com ele. Preferia andar 100 quilômetros a pé, mas de moto com ele eu não andaria. E de tanto eu demonstrar aquele medo, de tanto me preocupar, agora tinha acontecido. Ele tinha se envolvido num acidente. Segundo minha cunhada, se machucou só um pouco, estava bem, mas mesmo assim, estava no hospital fazendo os exames curativos. Pelo jeito ia passar a noite toda em observação. Mas já teria alta no dia seguinte. Eu até queria ir ao hospital para ver como ele estava. Mas a Carmen falou que não ia adiantar. Que eu não ia conseguir vê-lo. Que era melhor esperar até o dia amanhecer. Depois até liguei no celular dele, mas só dava desligado. Pelo que a Carmen tinha me contado, ele tinha se acidentado depois que saiu ali de casa, quando estava indo embora. Olha, só eu sei como eu fiquei depois de receber essa notícia. Não consegui mais pregar o olho. Fiquei rolando de um lado por outro da cama, sem conseguir dormir. Fazia 1 ano e 3 meses que a gente estava namorando. Mas parecia que nos conhecíamos da vida toda. Olha, eu sinceramente não conseguia nem lembrar de como era a minha vida antes de conhecê-lo. A gente se dava tão bem. Dificilmente havia uma discussão, uma briguinha. E quando havia era coisa assim banal. Aliás, quando a gente discutia mesmo, era geralmente por causa daquela moto. Não gosto muito de lembrar, até porque, enfim, mas, sei lá, eu não gostava. Repito, tinha medo, sempre tive. Eu não tive mais sossego desde que ele comprou aquela motocicleta.
No dia seguinte, quando conversamos, ele me falou uma coisa que me deixou tão triste. Depois que nos abraçamos, eu disse para ele: tá vendo por que eu não queria que você comprasse uma moto? Puxa, eu te falei tanto, te pedi tanto. Mas ele me olhou assim de um jeito até meio bravo. Deve ter sido praga tua, né, Tânia? De tanto você falar. Como que você pode dizer uma coisa dessa, Sérgio? Eu só quero o teu bem. Sabe, fiquei bem magoada quando ele falou aquilo. Ele não disse mais nada, mas continuou me olhando assim com aquela zanga. Fiquei triste com ele porque, puxa vida, não foi legal ele falar aquilo. Bom, de qualquer maneira, ele tinha machucado o braço, a perna, nada tão sério. Só que a moto estragou um monte. Pedi que ele, mais uma vez, né, que ele negociasse aquela motocicleta, trocasse por um carro. Mesmo que fosse um carro, sabe, não precisava ser um carro do ano. Não queria mais vê-lo pilotando aquela moto. Se fosse o caso, até isso eu falei, eu ajudaria a pagar as prestações. E de tanto eu falar e de tanto eu pedir, um dia ele foi me buscar do serviço de carro. Eu até me espantei quando ele mandou uma mensagem dizendo que estava me esperando ali na frente. Pensei que ele fosse de carro ou de moto, né? Até porque não sabia do carro, né? Mesmo ele sabendo que eu jamais iria montar na garupa. Mas aí, quando saiu, vi encostado naquele carro, segurando a chave na mão e sorrindo. Falou que tinha pensado melhor nas coisas que eu tinha falado e achou que eu tinha razão. Que era melhor mesmo trocar a moto por um carro. Eu fiquei tão feliz. Dali lembro que fomos dar uma volta e depois de comemorar a sua nova aquisição, fomos até um motel, onde fizemos amor assim de uma forma que eu nunca mais iria esquecer. Eu agradecida, eu feliz da vida, sabe? Repetindo em pensamento, que bom que ele me escutou, meu Deus. Puxa, que coisa boa. A gente andava brigando tanto por causa daquela moto. Eu não sabia nem que argumento mais usar para convencê-lo a largar na moto e comprar um carro. Naturalmente que tudo mudou para melhor depois disso. A gente passou a sair mais final de semana, por exemplo, em vez de ficarmos apenas ali em casa ou na casa dele. E repito, eu não tinha coragem de andar de garupa com ele. Morria de medo. Por isso a gente saía muito pouco. Mas depois que ele comprou o carro, a gente passou até a se ver com mais frequência. Tenho até vergonha de falar, mas um dia chegamos a fazer amor dentro do carro. Coisa que nem sonho eu imaginava que um dia pudesse fazer. Sempre fui assim toda cheia de vergonha, encabulada em relação a certas coisas. Só que nesse dia em questão foi praticamente impossível resistir. E acabamos fazendo amor ali mesmo, dentro daquele carro. Quando completamos 1 ano e 8 meses juntos, resolvemos noivar. Fizemos um jantarzinho só para a família e já deixamos decidido que em novembro marcaríamos a data. A ideia era fazermos uma coisa assim bem simples. Um almoço, um jantar, só para as pessoas mais chegadas. E casarmos apenas no cartório. Em vez de gastarmos dinheiro com festa para um monte de gente, preferimos juntar um dinheiro para começar a nossa vida a dois. Lembro que um sábado o tempo estava virando para chuva. Dava para escutar os trovões assim ao longe. Eu mandei uma mensagem para ele, pedindo que fosse me buscar no serviço, porque eu não tinha levado sombrinha. Não queria me molhar. E ele foi. E acabamos realmente, pegamos a maior tempestade no meio do caminho. E como começou a chover até granizo, para não amassar a lateria do carro,
ele resolveu parar, aí estacionou debaixo de uma árvore que tinha no caminho. Não resolveu muito, porque as pedras continuavam caindo sobre o carro do mesmo jeito. Só que ali debaixo da árvore, sei lá, a gente parecia protegido. Pensa numa chuva torrencial. Ainda bem que ele parou o carro, porque a chuva estava tão forte que não dava nem para ver a estrada direito. Confesso que fiquei morrendo de medo. Era raio, trovão, granizo, vento. Nossa, o mundo desabando. E foi então que de repente escutamos assim um barulho mais forte. Só que a gente só foi se dar conta do que realmente tinha acontecido, porque foi um ruído assim tão... Ninguém estava esperando, né? De repente aquele barulhão, você fica meio perdido. Aquele ruído terrível. Eu cheguei a soltar um grito, porque os raios, sabe, pegaram a árvore e parece que desabou tudo. Com uma pancada. O teto do carro amassou, inclusive. Até gritei, porque fiquei muito assustado. Os galhos envolveram o carro todo ali. Só que quando me voltei para o lado, vi que a situação era bem mais grave do que eu poderia imaginar. Porque o lado em que o Sérgio estava acabou sendo o mais afetado. O teto praticamente caiu sobre ele, por conta do peso da árvore. Sérgio? Oi, Sérgio, amor. Tá tudo bem? Ele não respondia. A cabeça pendida assim pro lado, porque, repito, o teto do carro amassou bastante, justamente daquele lado do motorista. Praticamente o prensou. Naturalmente que fiquei desesperada, comecei a chacoalhá-lo, a gritar o seu nome, só que nada, ele não respondia e também não se mexia. Meu Deus, eu nunca tinha enfrentado uma situação daquela, porque quanto mais desesperado eu ficava, menos eu podia fazer. Quem que escutaria alguma coisa naquela tempestade? Foi só depois de um tempo, quando a chuva deu uma acalmada, que um carro parou ali do lado. Até porque não tinha nem como passar pela rua, porque a árvore tinha caído e tomado conta de tudo. E o motorista desse outro carro foi ver se a gente estava bem. Comigo estava. Só que o Sérgio continuava imóvel, quieto. O que me deixou agoniada. Ele estava pálido, sem cor. Sua boca assim meio desbotada. Chamaram os bombeiros e assim que o socorro chegou, só pelo modo como o pessoal me olhou, eu pressenti que a coisa era mais grave do que eu podia imaginar. Fizeram os procedimentos, os primeiros socorros. Só que, desgraçadamente, naquelas alturas, nada mais podia ser feito pela vida do meu noivo. Quando a árvore caiu, o teto do carro, daquele lado específico ali do motorista, amassou muito. Praticamente o prensou ali no banco. E a única explicação que eu consegui encontrar foi que ele tinha quebrado o pescoço. Eu não queria nem acreditar. Não podia acreditar que estivesse acontecendo aquilo comigo. Só porque isso é um pesadelo. Foi a morte mais idiota, absurda, estúpida que se possa imaginar. E mesmo sabendo que tinha sido uma tragédia, uma coisa aleatória, foi inevitável eu me sentir culpada. Porque, de certo modo, fui eu que praticamente o obriguei a comprar aquele carro. Porque por ele, acho que ele estaria até hoje andando de moto. Só que eu falei tanto, reclamei tanto, insisti. Pedi que ele vendesse aquela moto, trocasse por um carro, e no fim, foi justamente por causa do carro que ele perdeu a vida. Como que a gente podia imaginar que aquela árvore fosse cair?
por conta de um maldito raio. Naturalmente que a tragédia acabou com a minha vida e com a dele. De modos diferentes, mas de qualquer forma acabou. Família dele, os amigos, a minha família, ninguém conseguia acreditar no que tinha acontecido. Algo estúpido demais, absurdo. E repito, mesmo sabendo que não tive culpa objetiva de nada. Quem que pode prever uma tragédia dessa? Mesmo assim me senti muito culpada. Porque se não tivesse insistido tanto para ele trocar a moto por um carro, a grande verdade é que ele não teria perdido a vida. Precisei ser medicado durante o velório de tão mal que estava. Estávamos planejando marcar a data do casamento em novembro. Queríamos fazer uma festinha assim bem simples, só para o pessoal de casa, os parentes, talvez um ou outro amigo mais chegado. Casar só no cartório para economizar. E no fim... Até hoje, às vezes, eu acordo de manhã e acordo acreditando que foi só um pesadelo mesmo, um sonho ruim e que nada aconteceu, mesmo sabendo lá no fundo que aconteceu de verdade. Somente depois de algumas semanas é que eu descobri o motivo, talvez, de Deus ter poupado a minha vida. Porque nos primeiros dias, que Deus me perdoe, mas eu pensava e chegava a dizer em pensamento para mim mesmo, por que eu não fui junto dele? De qualquer modo, algumas semanas depois, descobri que estava grávida. Fiz o teste de farmácia quando desconfiei. E para minha surpresa, descobri que estava realmente esperando um filho. Mais uma vez não acreditei. Meu Deus, eu estava esperando um filho do Sérgio. Não imaginava que pudesse estar grávida. Ele que tinha sido tirado de mim daquela maneira estúpida. A gente não pôde nem se despedir, trocar um último beijo. Mas agora pelo menos eu tinha aquele consolo. Depois que fiz o exame de sangue, a gravidez se confirmou. Não nego que eu fiquei mais conformada. Em casa ninguém acreditou. Todo mundo pasmo. E todo mundo muito preocupado também. Porque agora eu teria de criar o nosso filho sozinha. Eu, da minha parte, não fiquei nem um pouco preocupada. Fiquei feliz demais. Só de saber que tinha um pedacinho do amor da minha vida crescendo na minha barriga. Quando contei para a família dele, todo mundo, claro, ficou muito emocionado, me abraçaram, todo mundo chorou. O Sérgio tinha sido arrancado de mim, e daquela maneira como contei aqui, como relatei, de maneira, sabe, inacreditável, absurda, impedindo que a gente pudesse ter uma despedida. Como que eu poderia imaginar, meu Deus? De qualquer modo, eu agradeço a Deus por essa bênção, que é como eu encaro essa minha gravidez. Claro que a minha dor, ela continua existindo. Uma coisa não compensa a outra. Continuo sentindo falta do Sérgio. Choro, às vezes à noite, de saudade. Tem dias que acho até que não vou suportar, mas pelo menos essa gravidez me ajudou a passar por tudo isso de uma maneira mais humana, com um pesar assim mais leve. Esteja onde estiver, sei que ele estará olhando por mim, quer dizer, por nós, né? Lá de cima, ele nos vigia, a mim e ao nosso filho. Cuida de nós, eu tenho certeza disso. Não sei de que modo, mas não tenho dúvida. Não era para ser desse jeito. Era para ele estar aqui do meu lado, curtindo comigo a minha gravidez, sonhando, fazendo planos, fazendo carinho na minha barriga, conversando com o nosso bebê aqui no meu ventre, mas de qualquer maneira,
esse filho é um consolo. Repito, não suplanta a dor que eu vou sentir pelo resto da vida. Ela só vai amenizar com o tempo, mas sempre vai existir. Mas pelo menos isso. Agora eu tenho essa semente. Carrego comigo. Essa criança que, mais do que tudo, é o meu consolo. A minha riqueza. O fruto do nosso amor.